Quem é Muiraquitã Kennedy de Macedo? Eu sou caicoense, militante, seridoense também, né? E sou historiador, né? Professor aposentado da UFRN, né? Já desde o início desse ano. Né? Sou artista plástico também, né? Sou jardineiro. Ultimamente eu tenho sido muito jardineiro. O que é o Seridó? O Seridó é um, vamos dizer assim, é um recorte cultural, é um recorte geográfico, né? É uma paisagem, né, que guarda uma identidade que se transforma ao longo do tempo, como se fosse variações em torno de um tema, né? O que se chama nas óperas alemãs de Leitmotiv, né? Que você tem um tema que parece que está sempre sendo retomado, né? Quando em determinadas circunstâncias aparecem determinadas situações, né? Então, por que eu digo que é porque não existe talvez uma identidade completamente fechada. Essa identidade vai se transformando ao longo do tempo, né? Eu não acredito, por exemplo, numa identidade a não ser a identidade mais de Deus, por exemplo, que é acabada, né? Que é o infinito, não é? Mas a identidade humana, ela está em transformação. Nós somos seres históricos, né? Mas acontece que determinadas identidades têm uma persistência no tempo, né? E um dia irão acabar, certamente, que não somos eternos aqui na história, né? Mas o Seridó guarda essas recorrências seculares, né? Que estão ligadas à terra, estão ligados ao homem, né? Que os outros homens expulsaram dessa terra, os outros homens escravizaram nessa terra, né? E nós somos seridoenses hoje, né? Sendo todos esses traços que vêm desde o período colonial, desde antes do período colonial, né? Com as marcas que foram deixadas de forma imorredora, né? nas pedras, né? Nos costumes indígenas, no sangue indígena que ainda corre em nossas veias, né? Então tudo isso é ligado a essa historicidade, né? Que certamente não é uma historicidade que tenha somente características únicas, unidirecionais, né? Unidimensionais, né? Porque em algum momento da história, né, por determinadas razões históricas, disse-se que o seridoense teria de ser um indivíduo branco, alto, de olhos claros, né? Como se a cidadania seridoense adviesse somente de pessoas que tivessem esse fenótipo. Até como se fosse uma marca, assim, vamos dizer assim, um orgulho imenso de uma descendência portuguesa. E claro que a gente deve ter orgulho da nossa descendência, né? Mas nós não somos só brancos, né? Quantas famílias seridoenses, né, rastreiam suas origens, até na memória dos nossos bisavós, etc. e tal, né? Quantos não dizem que descendem de caboclas brabas, que nessa linguagem são índias, né?
Mas parece que para nós é muito mais fácil nos identificarmos com os índios, que para nossos olhos não existem mais, do que com os negros. Os negros, o colonizador, né, trouxe para o Seridó negros que foram escravizados. Ninguém nasce escravo, né? As pessoas são escravizadas, né? E esse passado de escravos, esse passado africano, tanto você imagina, por exemplo, no século XVIII, o Seridó, vamos dizer assim, era multicontinental, vamos dizer assim, que eu estou usando a expressão correta, mas nós tínhamos europeus no Seridó, portugueses no século XVIII, nós tínhamos africanos de Angola, Moçambique, né? Praticamente não falando nenhum idioma português, né? Esses africanos, alguns conseguiram a sua liberdade, que é interessante que grande parte das cartas de alforria que a gente pesquisou não foram dadas por senhor de escravos, foram compradas pelos escravos. Grande parte das cartas de alforria, né? Porque a gente tem uma visão muito assim, que foi quase um favor. Mas é uma coisa interessante porque parece que a gente, quando eu estou falando de um ponto de vista assim dessa história que foi narrada para embranquecer completamente o Seridó. De que os africanos parecem que estiveram no Seridó, isso é coisa muito remota, do período colonial, e depois parece que sumiu. Todos os negros parecem que sumiram. E aí você vê que os negros aparecem, parece que somente em outubro, ou se não em dezembro, com as comunidades que celebram, né, o Rosário, né? Mas essa memória, se for, as pessoas parecem, as famílias, né, que se dizem cidadãs seridóenses de sangue branco, etc. e tal, eles se orgulham de ter um sangue indígena, lembram, mas não fazem questão de lembrar também o seu passado, que eu duvido, Eudó, que no Seridó a gente não seja, então a gente é mestiço, né? Ninguém aqui não somos suprematistas brancos, né? Nossa, mas é impressionante. Uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, como é mais cômodo as pessoas se identificarem com o sangue indígena do que com o sangue dos escravizados, né? E aí, claro que isso na história é uma coisa interessante. Não sei se eu estou me alongando demais com relação a isso aí. Mas na história é interessante, né? Na história é interessante, porque se você pega a história oral de determinadas famílias negras, lá no Seridó, a professora Julie Cavignac fez uma pesquisa muito interessante com comunidades, tanto comunidades negras como negros. Mas quando chegava na questão da escravidão, parecia que as pessoas diziam, mas vocês eram descendentes de escravo? Disse, não. Como assim não? Ora, agora a gente deve entender o quê? Que a memória da escravidão é traumática. Você se orgulha de ser, seu avô foi escravo? Eu não me orgulho, eu me orgulho de denunciar a escravidão dele. E aí sim fica mais interessante. Agora dizer, eu sou né, avó, não, peraí, que conversa. Meu, sei lá, tataravô lá das quantas era escravo, eu me orgulho da coisa. Não,
Porque a memória é traumática. Então, essa é como se você tivesse uma barreira aí, que a pessoa diz, não era. E às vezes também não era, pelo simples fato de você ser negro não significava. No período colonial, por exemplo, existiam negros livres. Negros que vieram de África e viveram aqui, fazendeiros, como tem naquela região do Seridó, o Cruz, que Helder estudou, até no tese do doutorado dele, né, que é enfim. Mas o Seridó é isso, de ter uma identidade cultural que se forja nessa história, atravessada de contatos, seja indígena, seja negro, seja por uma economia pecuarística, né? E recobrindo tudo isso aí, a primeira, vamos dizer assim, delimitação que se faz do Seridó é o limite da freguesia da gloriosa Senhora Santana do Seridó. E aí é como se você cartografasse. Essa cartografia foi tão forte que até hoje sobrevive em termos do mapa do Rio Grande do Norte. O mapa do Rio Grande do Norte e o Seridó parece ser um dente cravado no pescoço da Paraíba. Porque é o mesmo território, quer dizer, não é o mesmo, estou falando mesmo assim, com as devidas, mas vamos dizer assim, é o fóssil, né, de um território, né, que já foi um território, como no período colonial e no período do Império, Estado e igreja não estão muito misturados, né? Então, a freguesia no período colonial servia como uma como é que ele chama? Circunscrição? Não, uma jurisdição, né, de gestão territorial e pastoral e etc e tal, né? Então, esse Seridó será novamente reeditado, reformatado, né, com o senador Brito Guerra, né, que ele é que vai colocar na lei, né, que o Seridó não pertence à Paraíba, pertence ao Rio Grande do Norte com aquele formato. É como se ele estivesse ali, pegando o mesmo território da igreja, e dizendo, essa igreja aqui, com esse formato, parece um quadradozinho, esse aqui vai ser colado aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, quer dizer, você junta tudo isso aí, né? E como você consegue delimitar isso aí em termos cartográficos, em termos de um exercício, vamos supor, histórico, de ancorar isso aí na Vila de Caicó, na Vila do Príncipe, né? Começa-se também uma vida econômica em comum ligada à pecuária, né? E uma ritualização que parece que cada vez na história se dá, né? Sejam por suas feiras, sejam por suas festas. E aí eu acho que a festa de Santana começa a ser muito importante nesse processo porque as festas servem para você relembrar, né? Ao você relembrar, você fixa a identidade, né? Se você perceber bem, no Rio Grande do Norte, talvez a única região que tenha uma adjetivação, que carregue vamos dizer assim, um significado e até um pertencimento do homem. Por exemplo, você identifica o seridóense. Você é de onde? Do Seridó. Você
Ah, você é seridoense. Pergunte nas outras regiões. Você é de onde? Qual interior você é? Sou de Mossoró. Eu sou moçoroense. É como se a identidade dos outros lugares fosse muito mais municipalizada do que regionalizada. Sou de Pau dos Ferros. Ninguém fala, eu sou oestano. Ninguém fala, eu sou... Alguém você pode até falar, eu sou do Mato Grande, mas não existe, eu sou mato-grandense. No Seridó você declina. Não é interessante isso, né? Quando você fala isso, é uma ideia tão grande de pertencimento que há um estofo. Não existe nenhum nome sem um estofo de significado que dê suporte a ele. Senão, o nome é casca, e casca no mundo da língua não existe. Né? É claro que esse estofo pode mudar conforme a época, conforme a cultura, conforme o tempo, né? Mas tem um suporte semântico. E esse suporte semântico precisa ser também celebrado todo ano, né? Celebrado em livros, né? Celebrado na memória, celebrado numa genealogia, né? Se olha, por exemplo, que há um encontro de genealogistas, um dos mais famosos do Nordeste, ocorre em Caicó. Por quê? Há pessoas que vão para esse exercício da memória é muito importante, né, para que não se perca, né, ou não é nem não é para se preservar, porque o combustível inicial é tão potente, né, que parece que empurra até essa época da gente, os que chamam de pós-modernidade, os lugares todos iguais, né, as pessoas todas iguais, os relacionamentos todos iguais, mas esse combustível histórico ainda não cessou, né, de alimentar essa identidade. Porque um cimento tão bem construído, né, que você junta isso a uma prática gastronômica. Você identifica, por exemplo, o Seridó com relação a uma prática gastronômica. Então você tem várias práticas, vamos dizer assim, culturais, que estão imbricadas ali. Por exemplo, tem a ver com essa nossa celebração gustativa muito mais proteica do que vegetal. A gente, tudo parece que para a gente tem a ver com a pecuária em termos gustativos, né? Se é o arroz, tem que ser arroz de leite, se é a carne de sol, né? O queijo de manteiga, todos esses sabores parece que passam por aí. Né? E aí isso aí vai se associando o restante. Né? Uma celebração que tem a ver também com essa religiosidade, né, católica, né, de início católica. Evidentemente que outras expressões espirituais, né, foram, vamos dizer assim, foram escanteadas, né, pela potência, né, do catolicismo. Eu acho que é só no século mas com certeza os africanos e seus descendentes tinham as suas práticas, né? Certamente eram muito vigiados com relação a isso, né? E a gente precisa de muito mais pesquisas para colocar. Eu tenho um livro, acho que eu coloquei, mas é um relato muito interessante de uma escrava que foi presa em... Encontrei esse anúncio no jornal do final do século XIX, que era uma escrava que foi pega em Açu,
do Seridó, era de Jardim do Seridó, essa escrava, que tinha os dentes limados, que tinha um sino de Salomão, parecia ser um sino de Salomão tatuado no braço, sabia coser e bordar, e o cara advertia essa escrava, advertia essa escrava ao dono dessa escrava, o dono da escrava advertindo que tivessem cuidado com ela, que ela já tinha com uma faca fugido de bem 2 cadeias.